Pessoal, já começo girando a nossa reportagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser totalmente contra o fundo eleitoral, que chega a quase 5 bilhões no orçamento do ano que vem. Os recursos serão utilizados por candidatos nas eleições municipais. Eu quero conversar com a Marília Sena, que vai trazer informações para a gente agora. Marília, já havia essa discussão, né? Porque a Câmara queria um valor mais alto, o Senado estava meio resistente, mas e aí? O que saiu desse embate? Boa tarde para você. Oi, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, estavam no embate, mas acabou que o valor de 4,9 bilhões ficou aí para o fundo eleitoral, viu? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, tomou um café com nós, jornalistas, hoje, nessa manhã, para fazer um balanço dos trabalhos do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso, já que ele é presidente também do Congresso Nacional. E quando foi questionado sobre esse valor do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, o presidente do Senado disse que foi um grande erro, um grave erro. Isso hoje pela manhã, enquanto o Congresso Nacional não tinha aprovado ainda esse valor de 4,9 bilhões. Esse valor tinha passado apenas na comissão mista de orçamento ontem aqui do Congresso Nacional. Para Pacheco, esse cálculo não tem critério, ele não viu razão nesse valor, porque o governo federal enviou a proposta com o valor de 900 milhões de reais. E ele acha que o relator Luiz Mota, o deputado Luiz Mota, aumentou muito o valor sem critério nenhum. E aí o Pacheco disse no café da manhã pra gente: olha, hoje eu vou tentar um acordo nessa sessão que aconteceu agora há pouco aqui no Congresso, hoje eu vou tentar um acordo. Tentou o acordo, Cine, mas o acordo foi sem sucesso. O requerimento foi rejeitado e aí ficou o valor de 4,9 bilhões de reais, que recebeu críticas aí do senador Rodrigo Pacheco e de outros integrantes aqui do Congresso Nacional. Esse valor vai ser usado no ano que vem nas eleições municipais. Ele achou discrepante porque há 2 anos atrás o valor foi de 2,2 bilhões. Ele acha que subiu muito, foi sem razão, tentou voltar para o valor do governo, que foi esse de 900 milhões, mas não conseguiu. Vai ser aí sancionado esse valor de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Muito obrigado pelas informações. Marília, eu só quero fazer uma pergunta com você. Você está preocupada hoje? Estou sentindo o seu semblante meio duro, assim, é o Fluminense? O que está acontecendo? Evandro, é o Fluminense, mas ainda tem o segundo tempo, a esperança é a última que morre, né? Adorei. Obrigado, Marília. A gente vai ficar na torcida aqui com você para ver se você consegue entrar assim com mais felicidade, né? Aí ela vai entrar sorrindo, vai estar falando de coisa ruim, mas ela vai estar sorrindo, vai estar alegre, porque o Fluminense, se Deus quiser, vai conseguir virar essa história aí. Obrigado, Marília. Bom trabalho para você. Vocês perceberam a tristeza de Marília, né? É a tristeza que o Fluminense está provocando até agora por conta de uma possível derrota aí para o City, por enquanto. Mas a gente está aqui já começando a nossa oração. Pessoal, vamos falar um pouquinho de fundão eleitoral. Acabou passando na comissão mista de orçamento, segue para a votação também agora no plenário para Senado e Câmara, e tudo indica que vai ficar em 4,9 bi, o dobro, mais do que o dobro do que se gastou nas últimas eleições municipais e o mesmo valor da última eleição nacional para presidente, governadores, deputados, senadores. Pacheco rateou, mas não funcionou muito não, hein, Luiz Felipe Dávila? É uma vergonha, né? Um valor desse, dinheiro que está sendo tirado do bolso de todos nós que trabalhamos. Vamos lembrar aqui as pessoas, nós trabalhamos de janeiro a maio para pagar imposto nesse país. E esse dinheiro, parte está indo para financiar a eleição. E por que estão dando essa bolada aí para a eleição municipal? Porque, óbvio, o Senado tem uma situação mais confortável, que os senadores não vão disputar a eleição municipal, mas muita gente na Câmara vai. E a Câmara tem mais interesse nas eleições municipais, justamente porque precisa dessa aliança de prefeitos e vereadores com os deputados para assegurar a sua reeleição em 2026. Então, mas quem é que está pagando a conta? Nós todos. É vergonhoso um país que hoje está numa situação fiscal lamentável achar
4,9 bilhões de reais para as eleições e não ter dinheiro para a segurança pública, por exemplo. A gente vai falar desse assunto ainda hoje, né? Dessa questão da segurança pública aqui no Brasil. Quando você faz essa reflexão, dá até uma tristeza, né? Da gente pensar a quantidade de coisas que ainda precisam ser feitas e você destinar tudo isso de dinheiro para uma eleição municipal. Para muitos municípios em que os candidatos conseguem conversar ali, fazer até o boca a boca com a população, exatamente porque são cidades menores. Gani, por que você estava mexendo na tua carteira? Você vai me dar algum dinheiro aí com o seu retorno? Então, eu até adoraria, mas eu tô sem... Festa de Natal? Evandro, eu quero deixar palpável o que é o fundo eleitoral de 5 bi. Tem aqui as notas meio... Eita, mas você vai tirar 5 bi daí dessa carteira? Não, eu vou fazer uma conta aqui, ó. É como se cada brasileiro pegasse... Isso eu não estou nem pegando a população economicamente ativa, porque o valor seria maior. Estou pegando cada brasileiro, contando criança, idoso, todo mundo, né? R$25, cada um deu. Agora, imagine você pegar, cada um audiência pegou R$25 e deixou na mesa para o fundão eleitoral. É como se tivesse uma caixinha ali no Congresso e aí aquela caixinha está aberta. Só com aquele buraquinho para você depositar o dinheiro assim. Você vai lá e coloca R$25. R$25. Sem contar, eu estou, de novo, pegando apenas a população como um todo. Excluindo idosos e crianças, que é a população em idade ativa. Essa cifra seria muito maior. Agora, se eu pegar a população economicamente ativa, ou seja, excluo idosos, crianças e as pessoas que não querem trabalhar, é maior ainda. É como se você estivesse talvez dando R$100. Olha que loucura. Para quê? Para o político ir lá e fazer campanha, não faz o menor sentido. Exatamente. Não, e outra coisa, né, Gani? O que a gente sempre comenta aqui, que 80% dos municípios brasileiros são cidades pequenas, que não precisa nem dinheiro para fazer campanha, quer gastar sola de sapato e conversar com as pessoas na praça, debater as ideias, precisa zero de dinheiro. As pessoas votam lá no interior... É ou não é, Evandro? Você que conhece bem lá, não é? Minha cidade tem 2.500 habitantes. Pô, você conhece todos os candidatos a vereador da tua cidade, pô. Exatamente. Sabe quem você vai votar, não precisa nem dinheiro, pô. Agora, eu quero só... Obrigado, viu, Nelson? O Nelson mandou uma mensagem aqui para mim, é verdade. Na hora que eu estava planejando aí essa nossa discussão, um pouquinho mais cedo, ainda não havia passado pela aprovação, mas a Marília atualizou. Já passou pelo plenário, vai agora para a sanção. Então, ficou em 4,9 bi mesmo. Primeiro a comissão mista de orçamento, depois a votação em plenário e agora segue para a sanção. Obrigado, viu, Nelson, por chamar a atenção em relação a isso. E eu quero entender de você também como que você avalia esse valor que cresceu exorbitantemente, exatamente num ano em que o país precisaria economizar e não gastar mais. Bom, boa tarde novamente, Cine, boa tarde aos colegas, ao Dávila, ao Gani, a toda a audiência aqui do 3 em 1. E eu estava comparando ontem o valor que vai agora para a sanção para o fundo eleitoral de quase 5 bi. A gente estava vendo que está previsto nesse mesmo orçamento cerca de 2 bilhões e tanto para segurança pública, o fundo de segurança pública que nós discutimos ontem. E aí me chama muito a atenção quais são as prioridades deste Congresso Nacional que aprova um orçamento como esse. Será que o fundo eleitoral vale o dobro do que vale a segurança pública? Será que financiar campanha política de vereador e de prefeito vale mais do que dar segurança para a população, em especial diante de tudo que vem acontecendo nos últimos dias, diante do aumento de criminalidade no Brasil inteiro, diante de aumento de furto, de roubo, de tráfico de drogas, de facções criminosas tomando todo o espaço do território nacional. Agora a gente não fala mais em facções criminosas só em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O Norte, o Nordeste também estão contaminados com essa praga que é a organização criminosa ou as organizações, porque são várias as facções. E, infelizmente, agora, na semana de véspera do Natal, o Congresso está preocupado com eleição municipal no ano que vem. A preocupação é se o vereador, se o prefeito vai ter dinheiro para fazer santinho, para gastar com gráfica, para gastar com cabo eleitoral, para gastar com viagem, com combustível, com dinheiro público. Isso é importante a população saber. Se no ano que vem você vê lá na rua da escola, do colégio onde você vota, aquele mar de papel no chão, saiba que aquilo é pago com o nosso dinheiro, com o dinheiro do cidadão, quando na verdade nós teríamos tantas outras prioridades para cuidar: saúde, educação, segurança e tantas outras coisas que a gente ainda precisa cuidar. Gani, isso te revolta também? Muito, revolta, porque eu acho que o Koba, ele tocou num ponto que é fundamental: as prioridades do país. A gente costuma pensar em dinheiro público com dois erros. O primeiro, que o dinheiro público não é o nosso dinheiro. Não.
dinheiro do Estado advém da sociedade que paga impostos. E quando ele não é suficiente, o que o Estado faz? Ele empresta dinheiro da sociedade. Então a gente paga imposto, não é suficiente, aí a gente tem que emprestar a uma taxa de juros. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Evandro, que a gente pensa nesse dinheiro da sociedade, em dinheiro público, no orçamento, como se ele fosse infinito, como se tivesse dinheiro para absolutamente tudo. Não! O orçamento, ele é limitado, porque a produção de bens e serviços numa sociedade, ela é limitada, o que a gente chama de PIB. Vai lá o governo e tributa toda a riqueza que é gerada em um ano. No Brasil, 34%. Então, a gente tem um orçamento que é limitado. O que significa que mais dinheiro para o fundo eleitoral, obrigatoriamente, é menos dinheiro para a segurança pública. Mais dinheiro para o fundo eleitoral é menos dinheiro para o saneamento básico, para a educação. Quando criminalizaram a atividade política, dizendo com o fim do financiamento privado de campanha, agora acabou a corrupção, enfim, ficou o financiamento público. Está aí. O problema não era o financiamento privado de campanha. O problema era a falta de transparência no financiamento privado, o Caixa 2 e a corrupção. Mas o financiamento privado não gerava esse tipo de situação aonde a gente está pagando, com os nossos impostos aqui, para o político fazer campanha. E como o Dávila tocou aqui num ponto, na tua cidade, lá, 2.500 habitantes, faz sentido? Não faz o menor sentido não. Isso daí. É um desperdício de dinheiro. Então é revoltante. Lá o prefeito, o candidato consegue percorrer todas as casas num dia. É isso. É isso 2.500 habitantes, quantas famílias são, imaginem. Exato. Fala, e essa questão de prioridade, bem trazida aqui pelo Nelson, mostra o seguinte: o Brasil hoje tem indicadores de homicídio de países em estado de guerra. É considerado epidemia a segurança pública no Brasil. E a gente vai gastar 2 vezes mais dinheiro com fundo partidário, com fundo eleitoral, do que com segurança pública. E essa semana foi a semana da farra em Brasília, porque não foi só o Congresso, não. O Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, também aprovou os penduricalhos, que é uma vergonha dar mais dinheiro para membros do Judiciário que, como guardião da lei, ultrapassam o teto do limite constitucional. Gente, como é que o guardião da lei não respeita a lei? Me conta, me explica essa história. Como é que o nosso Supremo, guardião da Constituição, acaba dando mais penduricalho para que essas pessoas ganhem mais dinheiro do que o fundo, do que a Constituição limita como teto? Pois é. Não, e a gente tem uma questão também, né? Que além desse lance dos penduricalhos, no caso aí do fundão eleitoral, até mesmo aqueles que são oposição, um ao outro, no caso o PT e os bolsonaristas, votaram juntos. Então, ou seja, e um detalhe, nessa hora, os parlamentares eles se unem para garantir o deles ali nos redutos eleitorais. Claro. Até porque quando a gente fala de reduto municipal, esses partidos, inclusive, estão fazendo vários conchavos ali, né? Eles estão se aliando, inclusive, para garantir que um ou outro assumam cargos. É diferente dessa disputa nacional, em que a gente tem duas figuras muito relevantes, completamente opostas, como Jair Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos municípios, partido. Cada um faz a aliança que puder trazer e garantir o seu poder ali. E tanto é verdade que, veja só, o relator, o que propôs, o que colocou no texto para votação, esse aumento exorbitante, que a proposta do governo não era isso. A proposta do governo era de 900 milhões. 900 milhões. Subiram só 4 bilhões, assim, que foi proposto pelo governo. Surreal. O relator é do PL. O relator é o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, ou seja, o Partido Liberal, que não é tão liberal assim, está precisando do Estado para fazer campanha pública, o partido da direita. Só que a gente está falando de um partido também que quer triplicar o número de prefeituras em 2024. Tem pouco mais de 300 hoje, quer ultrapassar as 1.000 no ano que vem. Prioridades, né? Acima até da própria ideologia que está no nome do partido. E dentro dessas prioridades, quero colocar aqui no telão para vocês como é que fica, né, essa emenda parlamentar que chega, então, a 52,9 bilhões.
ó. As emendas individuais, elas teriam aí, ou terão agora, né, 19,4 para deputados, 5,6 para senadores. Aqui nas emendas individuais, a gente tem um combo de 25 bi. Aí são mais 11,3 bi para as emendas de bancada e as emendas de comissão tem 11 bilhões para a Câmara e mais 5,6 bilhões para o Senado, chegando então a 52,9 bilhões. Tudo isso foi aprovado ali pelo Congresso, tá? Tanto o fundão eleitoral mais rechonchudo, quanto também essa emenda parlamentar que em 2024 atingirá um valor recorde, Alan Gani. Evandro, é impressionante como a linguagem do dinheiro, ela une a esquerda, a direita. Ela é universal. Ela é universal. Ela une religiões diferentes, povos inimigos. E aí está o exemplo claro, né? Todo mundo, esquerda e direita, pedindo mais emendas. Agora, o que é triste nessa situação, vamos imaginar por um momento que essas emendas fossem bem menores. Aonde estaria o dinheiro? Na mão do governo federal. Então, o ponto é o tamanho do Estado brasileiro. Fica menos dinheiro para a gente e mais dinheiro para o Estado. Aí, dentro desse Estado brasileiro, há uma briga entre o Poder Executivo, o governo federal e o Parlamento. Mas, no final das contas, a gente só está destinando uma parte se vai para o Congresso ou vai para o Poder Executivo. E sabe o que é mais impressionante nesse país? Que todo mundo adora criticar o governo. A gente critica o governo, se é de esquerda, de direita, a gente critica. E aí, para solucionar o problema do governo, o que a sociedade pede? Mais Estado. Quando, na verdade, a gente deveria pedir menos Estado. Então é uma baita contradição. A gente critica o governo, mas a gente, isso está embutido na nossa mentalidade, a gente pede mais Estado, engordando aí o poder do governo. Tem até um livro, né, que é muito bom, acho que é do Bruno Gachá, que ele fala por que os brasileiros odeiam o governo, mas amam tanto o Estado. Porque mostra essa contradição.